Mas para a gente entender, tá certo, o Papa vai lá e pede ajuda do Estado. A gente já entendeu que a coisa estava numa convulsão social complicada, que a sociedade europeia como um todo estava desabando por causa desses problemas e a heresia não atingia só o campo de uma discussão teológica, mas de toda uma sociedade, como você já bem explicou. Aí o Papa vai lá e, ok, pede ajuda para o Estado. E o que começa? No dia seguinte dessa instalação, vamos dizer, da Inquisição, do início de tudo, o que mudou e como é que foi o processo inicial ali depois do instauro da Inquisição? Isso, a questão da instauração da Inquisição papal, ela foi uma solução também para ser mais eficaz e mais justa. Por quê? Existem 3 tipos de Inquisição. É por isso que eu disse no começo que quando a gente olha para livro didático ou mesmo os livros de história, nós temos que ter um certo cuidado para entender de qual Inquisição se está falando. Porque existia a Inquisição Régia, os reis, por serem católicos, eles entendiam muitas vezes que eles tinham o direito e até o dever, muitos deles pensavam assim, de interferir através de um processo em que a pessoa era julgada e poderia, inclusive, aplicar algum tipo de pena. Então, existia a Inquisição Régia, depois passou a existir a Inquisição Episcopal. A Inquisição Episcopal, inclusive devido à benevolência dos bispos, ela não foi muito à frente. E aí vem a Inquisição Pontifícia, que ela casa o poder do Estado com o poder da Igreja, mas deixando muito bem delimitado qual é o papel de cada um. A Inquisição Pontifícia, ela estabelece o seguinte: a Igreja caberá identificar o herege, dar a possibilidade, a ampla possibilidade de que ele se defenda. A Igreja dará a ele a possibilidade de ser informado do erro, de que ele se converta e de que, inclusive, não lhe seja aplicada nenhuma sanção, nem canônica e nem civil. Esse era o grande objetivo da Inquisição. Muita gente olha para a Inquisição e acha que a Inquisição, o grande objetivo dela era matar. Não. A Inquisição mais absolveu criminosos e hereges do que condenou. O número de condenações ele é muito pequeno. Se a gente pegar aquela ata do simpósio feito no Vaticano no ano 2000, L'Inquisitione, que eu citei aqui no começo, a gente vai ver, lá tem todos os números, de quantas pessoas foram para execução, quantas pessoas foram absolvidas, quantas pessoas não chegaram a ser julgadas. Então, quer dizer, a gente tem que distinguir muito bem. E você lembra algum desses números, só para a gente situar aqui, mais ou menos, aproximadamente? Por exemplo, se nós pegarmos só na região da Sardenha, na Itália, em 500 anos de Inquisição, desde a Idade Média até o fim ali da Inquisição, nós teremos na Sardenha, e olha que é uma região onde a Igreja tinha assim, um poder muito grande. Por questões até culturais, olha que interessante, foram condenados nesses 500 anos 4 pessoas à morte. As demais foram multadas, ou tiveram seus bens apreendidos, ou foram açoitadas em público, foram aplicadas outras penas pelo poder temporal, entendeu? Então, essa aplicação da pena, aí ela já não depende da Igreja. O que competia à Igreja? Competia identificar o herege, dar essa possibilidade de defesa, tentar trazê-lo para a verdade e dar a sentença, se ele é culpado ou não. Isso é a Igreja quem diz. Agora, constatando a culpa, o que a Igreja fazia? Entregava o culpado ao braço secular. Por quê? Porque a Igreja não tem competência para aplicar a lei. E a Igreja entendia isso muito bem, o Papa entendia isso, e aí entra em cena o braço secular. Entra o poder do Estado. E era o poder do Estado que assassinava, então? Isso, o poder do Estado é que vai aplicar, aí de acordo com a mentalidade daquele local, vai aplicar a pena. Por exemplo, se a gente pegar a Inquisição Espanhola, tem uma obra que eu gostaria até de recomendar, quem gosta de pesquisar sobre o tema, é uma obra escrita por um historiador que ele é agnóstico. Ele diz que Deus existe e tudo, mas ele não se posiciona dentro de nenhuma religião. Certo. É um historiador português chamado Francisco Bettencourt. Certo. E ele tem uma história das Inquisições, que ele conta a história das Inquisições na Península Ibérica, Portugal e Espanha. E aí é interessante que ele vai dizer que na Espanha, a maioria dos casos, por uma questão cultural, que vem até dessa herança violenta dos visigodos que colonizaram a Espanha, que é o povo que estava ali, o que eles faziam com os condenados pela Inquisição? Eles queimavam. Agora, se a gente pegar processos muito semelhantes em outros países,
como na França, na Bélgica, às vezes a pessoa ela só era punida. E depois ela ou ficava em prisão perpétua, ou ficava presa por um período de anos e depois era liberta, enfim. São penas muito mais brandas. Aí isso vai variar de acordo com o poder estatal, né? Inclusive, tem um problema interessante, né? No século XVI, finzinho do século XV, começo do século XVI, quando os reis católicos, Fernando e Isabel da Espanha, estavam ali por detrás, né? Vamos dizer assim, trabalhando junto com a Inquisição ali, em geral, todo mundo que era condenado, eles mandavam queimar, com a anuência dos reis. Aí o Papa, na época, que era espanhol, o Papa Alexandre VI, que embora tivesse uma vida pessoal, moral, muito questionável, do ponto de vista da justiça, foi um homem muito justo. E o Alexandre VI ele chegou a advertir o rei Fernando e a rainha Isabel de que era necessário usar de mais brandura na hora de lidar com os hereges. E a resposta que o Papa recebeu foi de que, se na Espanha se tratassem os hereges com brandura, haveria uma ruptura. Provavelmente a Igreja Espanhola ia querer se desligar de Roma. E poderia ocorrer um cisma, né? Por uma questão cultural. Então, por isso que o tratamento era esse. Em outros países já não era assim. Talvez né? Isso é um dos motivos porque do ponto de vista, ainda naquela análise da sua explicação inicial aqui, no recorte histórico superficial, a gente olha, por exemplo, para a Inquisição Espanhola e fala, olha, aqui a coisa foi mais grave. Esse é um dos fatos? Esse é um dos fatos, porque aí, se você tomar a Inquisição Espanhola como modelo, ela é um exemplo entre 20, 30, 40 exemplos mais brandos. Aí você toma o pior exemplo, né, quer dizer, aquele que foi mais extremo, como sendo o único, né? Entendeu? Discutir a Inquisição cai naquela mesma discussão da pena de morte. Países que têm pena de morte que não têm. Certo. A própria doutrina da Igreja, o catecismo, né, embora haja uma inspiração cristã de buscar sempre preservar a vida mesmo do criminoso, para que ele tenha essa possibilidade de conversão, enfim, mas o catecismo ele é claro, ele diz assim, nos países onde há pena de morte, há até uma recomendação de que a pessoa tome isso, se ela é culpada, que ela aceite esse fardo como forma de purificação, né, das culpas que ela tem nesta e na outra vida. O catecismo da Igreja diz isso. O próprio bom ladrão na cruz, né, enquanto o outro pestanejava, ele disse, olha, né, para de blasfemar, né, eu e você estamos aqui porque merecemos, mas este é justo, falando a respeito de Jesus, né? E aí, em seguida, ele faz o pedido, né? Lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Então, quer dizer, essa questão da pena de morte, ela varia muito, né, de país para país. E a Igreja, ela deixa isso como uma questão aberta. O Papa Francisco, né, em 2014, ele se pronunciou muito firmemente, dizendo que os países que se dizem católicos ou cristãos devem, o quanto possível, recusar esse tipo de coisa. Mas é uma questão aberta. O parlamento do país é uma questão que tem a ver com a cultura, com a índole, entendeu? Então, é algo discutível, entendeu? De acordo com a cultura ali local. E é o que acontece com a Inquisição. Na Espanha, isso era entendido como algo intolerável. Na França, já havia uma tolerância maior. Na Bélgica, havia uma tolerância maior, né? Em outros países, por exemplo, a Polônia, havia uma certa tolerância, entendeu? Então, isso vai variar de lugar para lugar. Bom,